Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Pesticidas a mais nos alimentos dos bebés, bacalhau à Brás sem bacalhau, refeições vegetarianas com carne de porco, carne de cavalo em vez de carne bovina. Enfim, nos últimos tempos temos sido bombardeados com algumas notícias destas, quase todos os dias, apesar de em muitas situações estarmos mais perante questões de fraude do que de saúde pública. Está na hora, no entanto, de fazer um ponto de situação sobre a qualidade daquilo que comemos, para que é que o controle da segurança alimentar serve e que ameaças à saúde do consumidor estas situações podem ter. Vamos ver que percepção têm os portugueses sobre este assunto. Nos primeiros meses do ano têm sido muitas as notícias sobre a presença de carne de cavalo em produtos que contêm carne picada. Hambúrgueres, almôndegas, lasanhas têm sido confiscados e analisados em várias superfícies comerciais e cadeias de alimentação por conterem vestígios de carne de cavalo, mas que estão rotulados como sendo carne de bovino. Esta polémica fez com que o Comitê Europeu para a Cadeia Alimentar e Saúde Alimentar aprovasse o lançamento de um plano para combater a fraude com produtos alimentares. Por cá, a responsável pelo controle da qualidade e da segurança alimentar é a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, alerta para os perigos de certos aditivos alimentares, como antioxidantes, conservantes e corantes, que podem ter efeitos secundários maléficos. Outro estudo da DECO, realizado em vários talhos da região da Grande Lisboa e do Porto, revela que a conservação e a temperatura elevadas, as más condições de higiene e conservação, bem como a utilização de sulfitos, são práticas comuns. Os sulfitos são conservantes usados como inibidores de micro-organismos, proibidos na carne picada, uma vez que melhoram a cor da carne e dão a aparência de esta ser fresca, quando pode não o ser. Para contornar este aspecto, o governo português aconselha a mandar picar a carne no momento da compra e a ter cuidados na sua confecção. Vamos tentar perceber ao longo deste programa como é que é feita a qualidade dos produtos alimentares que consumimos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde, sejam bem-vindos. Paula Teixeira é professora e é investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, é especialista também na área da segurança alimentar. De uma forma geral, podemos confiar naquilo que comemos? Eu acho que sim, mais do que nunca os alimentos são seguros. Pontualmente, há situações que poderão comprometer a segurança de alguns produtos e alarmar o consumidor, às vezes de forma muito injustificada. Injustificada até, já vamos perceber porquê, nomeadamente em relação às últimas notícias com as quais temos sido confrontados. E em que é que se baseia essa segurança que podemos ter? Existem sistemas de controlo da segurança alimentar obrigatórios. Existem consumidores cada vez mais exigentes que colocam a cadeia alimentar sob pressão, portanto, as empresas, a própria distribuição, as grandes superfícies, têm cada vez mais, ou sentem cada vez mais a necessidade e a obrigação de garantir a segurança daquilo que colocam à disposição do consumidor. Por outro lado, cada vez existem mais técnicas que nos permitem controlar essa segurança. São mais eficientes, é? Sim. A tecnologia aqui também ajuda um bocadinho? De uma maneira geral, sim. Há exceções, mas de uma maneira geral, sim. Fernando Bernardo, boa tarde, bem-vindo também. É professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa e está, penso eu, que é responsável pelo Departamento de Produção Animal e Segurança Alimentar, coordena também o mestrado de Segurança Alimentar. Eu perguntava à Paula se aquilo que comemos é de confiança. Muitas das coisas que nós comemos são produzidas cá, mas outras não são. A nível europeu, nós estamos ao mesmo nível de segurança alimentar que os outros países, nomeadamente a União Europeia, ou não? Existe um enquadramento global europeu comum a todos os Estados-membros da União Europeia e, portanto, no plano legal, a lei aplica-se a todos igualmente, porque o mercado é comum, não é? Quando nós produzimos em Portugal, nós não estamos a produzir para Portugal, estamos a produzir para o mercado comum europeu. Da mesma forma, quando produzimos alimentos noutro Estado-membro, estamos a produzir também para Portugal. Portanto, há um mercado europeu e há depois o mercado dos países terceiros, que não seguem exatamente as mesmas regras do mercado europeu, mas seguem
regras que são harmonizadas a nível global, através da Organização Mundial de Comércio, os famosos acordos Uruguay Round, e que agora estão nos acordos de Doha, e que procuram harmonizar a nível mundial, no mercado global, as regras. É evidente que cada país, cada região, procura e utiliza, por vezes, as regras da proteção sanitária para artificialmente criar barreiras e proteção ao seu comércio interno. A própria União Europeia utiliza isso. Ou seja, na União Europeia as garantias são relativamente uniformes, embora cada Estado-membro seja livre de aplicar no seu território sistemas próprios, não é? Fora da União Europeia existem mercados tão ou mais exigentes como os da União Europeia e outros que não serão tanto, nem terão um sistema que dê tantas garantias como o europeu. Nós aqui internamente, em Portugal, temos para alguns segmentos da alimentação sistemas que têm vindo a ser apurados ao longo de mais de 200 anos e que atingiram um nível de desenvolvimento e de proteção muito consistente, muito robusto. Nós também recebemos cá produtos de países fora da União Europeia. Seguramente, muitos mesmo. Bastantes. Esse tipo de produtos, estava-me a dizer agora que há algumas zonas do mundo onde não sabemos ao certo que segurança aqueles alimentos têm, ou não? Existem umas regras básicas que são estabelecidas pelo Códex Alimentários, que é uma organização da FAO, que são reconhecidas pela Organização Internacional do Comércio, portanto pela WTO. Essas são as regras básicas. O modo como a tecnologia local desses países pode garantir esses níveis de segurança que são impostos internacionalmente é variável. E como é que essa informação chega ao consumidor? Como é que o consumidor sabe? Não tem que chegar ao consumidor, porque esses produtos, para entrarem no mercado europeu, têm que passar por uma barreira que lhes permite ou não aceder ao mercado interno, ao mercado europeu. Portanto, e passando por esse filtro, nós podemos ficar descansados? Passando por esse filtro, é introduzido no mercado europeu com as mesmas garantias dos produtos que circulam internamente. Não. Acho que era importante, não é? Os postos de inspeção fronteiriços. Existem uns postos de inspeção fronteiriços que são organismos da Comissão Europeia, que estão nos portos, nos aeroportos, em todos os locais onde podem chegar mercadorias vindas do espaço fora da União Europeia, onde são inspecionados, é feito um controle documental, um controle físico, um controle laboratorial, sempre que há suspeitas, sempre que há uma suspeita ou uma confirmação laboratorial, há um sistema de rede de alerta rápido que difunde por todos os Estados Unidos. Essa filtragem é feita antes dos alimentos chegarem às nossas mãos. Uma filtragem muito exigente e muito onerosa mesmo. Alejandro Santos, muito obrigada por estar connosco também. É professor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, faz parte também da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Eu aqui no início do programa falava de uma série de casos que têm sido casos que se tem falado muito ultimamente, o da carne de cavalo, também o do bacalhau à Brás sem bacalhau, se bem que aí provavelmente não sei até quanto é que isso poderá ter riscos para a saúde, mas essa é uma das minhas questões. A maior parte destes casos que têm vindo à baila e que têm sido noticiados são casos de insegurança alimentar, de problemas que podem chegar aos consumidores e pôr em causa a saúde dos consumidores? Muito boa tarde. As questões que coloca são essencialmente questões de fraude económica. Por exemplo, na questão de uma lasanha que supostamente só teria lá carne de vaca e aparece num teste a presença de carne de uma outra origem, constitui de facto uma situação de fraude económica. A mesma coisa se passará com o exemplo do bacalhau à Brás sem bacalhau, em que se utiliza uma outra espécie de pescado, provavelmente mais barata e dessa forma o cliente, o consumidor final será defraudado porque na prática adquiriu um produto que não é aquele que de facto se encontra na embalagem que acaba por levar para casa. Mas se não sabe o que é que lá está, o que lá está, como é que podemos ter essa garantia? Pronto, é evidente. Sabemos que não é bacalhau, não é? É evidente que se o consumidor é defraudado no produto que pensava estar a comprar, pode sempre ficar com a dúvida de que eventualmente outros parâmetros de controlo higiene-sanitário possam eventualmente não ter sido respeitados. Normalmente o que acontece é que quem está o operador económico certamente não terá interesse em ter uma operação de curta duração e, portanto, tende a querer permanecer no mercado sem que haja
qualquer situação de toxinfecção generalizada após consumo do seu produto ou qualquer coisa deste estilo que leve os consumidores ou eventualmente os intermediários da cadeia de distribuição alimentar a excluí-lo da sua lista de potenciais fornecedores. E, portanto, à partida, este tipo de situações configuram situações de eventual fraude económica, até por desconhecimento de alguns dos intermediários da própria cadeia de distribuição, mas podemos, de alguma forma, considerar que provavelmente boa parte dos controlos higiene-sanitários foram feitos e, de facto, o produto não constituirá risco para o consumidor final. E a prova de que os controlos funcionam é que, exatamente, nós acabamos por saber estas fraudes, estas situações de fraude económica e eventuais situações de contaminação, seja ela microbiana ou seja ela química, acabam por ser detectadas pelos sistemas de controle e monitorização, dando por vezes a ideia de que a situação é absolutamente dramática e descontrolada, quando provavelmente até será exatamente o oposto. Isto é, pelo facto de existirem mecanismos de controle e avaliação, é possível detectar estas situações e minimizar. Senão, provavelmente, nem teríamos notícias delas. É isso. Exatamente. Se não houvesse controle, provavelmente elas ocorreriam numa escala até superior àquelas em que estão a ocorrer. É essa a minha convicção. Uhum. Portanto, não há aqui uma questão de problemas, não há problemas a nível nutricional, nomeadamente, ou seja, comer cavalo em vez de vaca? Repare, do ponto de vista estritamente nutricional, a carne de cavalo até é uma carne particularmente interessante quando a compararmos com outras carnes vermelhas. A questão aqui é uma questão cultural. Apesar de em Portugal o consumo de carne de cavalo não ser de todo uma novidade, o que é facto é que boa parte da nossa população, do ponto de vista cultural, não tem uma relação com este animal, chamemos-lhe assim, que chegou a estar à venda nos nossos supermercados. E está hoje em dia, ainda está hoje em dia, e é legal a sua venda, portanto que isso penso que deve ficar claro. Desde que, de facto, o consumidor saiba aquilo que está a adquirir e que o produto que está a ser colocado à venda tenha seguido todos os procedimentos a que a lei obriga. Do ponto de vista nutricional, é uma das carnes vermelhas mais interessantes e, de facto, tem ainda a vantagem adicional de ter um custo por quilo que é bastante inferior, por exemplo, ao de boa parte das peças de carne de bovino. E eu presumo que seja por isso precisamente que ela aparece em vez da vaca. António Pinto Lopes, muito boa tarde e obrigada também por estar connosco. É coordenador da Delegação Norte da DECO. Imagino que quando estas situações surgem, elas não surgem propriamente porque quem produz estes alimentos que depois coloca no mercado esteja preocupado com a forma como nós nos alimentamos e com a nossa saúde. Será sempre por questões económicas. Como é que devemos encarar estas questões? Boa tarde. Eu acho que, antes de mais, há que desdramatizar um pouco estas questões, como aqui já foi referido de alguma forma. Há dois prismas para analisarmos este conjunto de questões que foram aqui lançados. Um deles é uma perspectiva negativa e alarmista, uma perspectiva muito positiva, portanto, enfim, é olhar para isto de uma forma, pelo lado bom da questão. Pela nossa parte, o que nós entendemos é que há realmente desconformidade, em muitos casos, como aqui também já foi referido, entre aquilo que o consumidor pretende adquirir e aquilo que efetivamente adquire. Portanto, isso, naturalmente, que essas questões têm que ser ultrapassadas. Nós estamos em crer que há claramente uma melhoria de toda este panorama no que se refere à segurança alimentar. Há uma melhoria substancial, quer dizer, absolutamente incomensurável relativamente àquilo que se passava aqui há alguns anos. A nossa entrada na União Europeia permite que nós estejamos muito mais protegidos, o que não quer dizer que depois não surja uma outra questão que tem a ver com o facto de, entre o produtor e o consumidor, a distância tem vindo a aumentar. Ou seja, quando nós aqui há uns anos, se calhar há algumas décadas, nós consumíamos praticamente aquilo que produzíamos no momento, ou pouco de alguma forma aquilo que produzíamos ao redor, ou muito próximo da nossa zona onde habitamos. Nós neste momento verificamos, por exemplo, que os hambúrgueres ou a carne picada que é comercializada nas lasanhas vem da Roménia e